E aí pessoal, hoje a gente vai falar aqui pessoal, vai ser uma aula bem interessante que a gente vai falar sobre placas de micro-ondas, tá bom? Essa aqui é uma videoaula pessoal, que se você quer aprender a consertar a placa de micro-ondas, essa videoaula é essencial para você, essencial mesmo. Aqui tem várias informações importantes nessa aula que eu vou fazer. A gente vai falar sobre placas lineares e placas chaveadas de micro-ondas. Nesse vídeo eu só vou falar sobre as placas lineares. E sobre as placas chaveadas eu vou falar no próximo vídeo, que eu vou colocar aqui no canal. O que acontece, pessoal? A placa linear, pessoal, ela é uma placa que tem transformador, tá bom? Ela tem um transformadorzinho aqui que a gente consegue fazer a aferição no secundário dele, diretamente no secundário dele. E já chaveada a gente não consegue fazer isso. A gente vai fazer aqui vários testes aqui interessantes aqui dessa placa, que você vai aprender. E tipo, se a placa chegar totalmente apagada, pessoal, inoperante, você vai conseguir fazer vários testes que você vai conseguir consertar essa placa aqui. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco grande, porque não tem como eu lhe passar muitas informações em um vídeo pequeno, mas se você assistir até o final aí, você não vai se arrepender, pessoal. Aqui a gente tem a tensão do transformador, a tensão de entrada, tem o input aqui, que significa que é a entrada, então 220 volts, 50 Hz. E o secundário aqui, né, 11 volts e 7 volts. Aqui a tensão alternada, tá bom? Não é retificada, então quando a gente fizer a aferição com a placa energizada, vai dar uma tensãozinha um pouco maior. Pra gente saber quanto é que deve dar, pessoal, é só você pegar, tipo assim, aqui diz 11 volts e 7 volts. É só você fazer, por exemplo, 11 vezes 1,41. Aí você vai saber quanto é o valor retificado que a gente vai encontrar com a placa energizada. Então você pode fazer isso que vai dar 15 volts, e você pode fazer também com 7 volts ali. Você faz 7 vezes 1,41. Aí a gente já vai saber qual é o valor que a gente deve encontrar quando a gente for fazer o teste com a placa energizada, pessoal. Quando a retificar aumenta um pouco a tensão, é importante que você saiba disso. O que eu posso falar aqui pra vocês aqui, ó. A gente vê aqui que esses dois pinos aqui são juntos, né, pessoal? Dois pinos estão na mesma trilha e são juntos. Então quando a gente for fazer o teste aqui, a gente vai utilizar qualquer um dos dois junto com o pino de cima, que aí vai ser o primário, vai ser onde entra os 220 volts. Eu vou fazer aqui um teste aqui de bobina para ver se o primário dele tá bom, pessoal. Sem energia na placa, a gente vai botar aqui na escala de continuidade no multímetro. Muitas placas aqui chegam aqui, pessoal, para me consertar com o transformadorzinho queimado, tá bom? Ó, aqui a gente tem 3 pinos, né, no conector. Tem esse aqui, ó, que vem pra cá, e tem esse aqui que vem pra cá, são o pino L e o pino N, tá bom? A gente vai utilizar eles, ó, fazendo um teste aqui, a gente vê que tem uma resistência grande, pessoal, no primário dele. É importante que você faça isso para ver se o transformador tá bom, pessoal. A gente vai fazer esse teste aqui depois também com a placa energizada, mas antes de energizar ela, você pode fazer esse teste aqui que você já vai conseguir verificar, ó. O primário a gente vê que tá bom, ele deu uma grande resistência aqui. Aqui no secundário tem duas bobinas, tem essa bobina aqui, ó, que tem o símbolozinho da bobina nesses dois terminais. A gente sabe que aqui é uma bobina. E a gente vai fazer um teste nela, pessoal. Na bobina que a gente encontrar menor resistência, a gente sabe que vai ser o lado de menor tensão do transformador, que no caso seria o lado de 7 volts que a gente viu, né? Aqui 6 volts, 6 ohms, quer dizer. Então a gente sabe que aqui a gente encontrou a menor tensão e a maior tensão. A menor resistência vai ser os terminais que tem a tensão de 7 volts, e a maior resistência vai ser os terminais que tem a tensão de 11 volts, pessoal. Esse bichinho aqui, ó, esse capacitorzinho aqui, ele tem a função, pessoal, de abrir quando acontecer algum curto na placa, ele abre, tá bom? Então você sempre tem que verificar ele também, caso a placa chegue aí sem acender nada, você verifica ele, porque pode ser ele, pessoal, ele fica na linha de alimentação aqui. Então se ele por acaso acontecer algum curto e ele abrir, a placa não vai funcionar nada. A gente coloca aqui nos terminais dele o multímetro, ó.
e dá uma resistência, tá vendo, pessoal? Isso mostra que ele tá bom. Se não desse resistência nenhuma e a placa não tivesse acendendo, você teria que trocar ele teria aberto por causa de algum curto. A gente já testou aqui o transformador, já testou aqui o capacitorzinho. Agora a gente tem que, agora a gente vai falar de outro ponto aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai observar aqui, pessoal, as trilhas de alimentação, ó. Pessoal, lembrando que você também tem que verificar também, pessoal, se você dá uma olhada na placa, né, fazer uma inspeção visual, se você vê algum capacitor estufado, alguma marca de aquecimento na placa, isso aí tudo é importante, pessoal. Algum CI, algum integrado, rachado, verifica isso aí, pessoal, antes de começar o teste. Tá bom? Aqui a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente tem 3 relés aqui, pessoal, 2 relés pequenos e o relé grande, o relé de potência. E a gente vai, eu vou falar aqui eu tenho um vídeo aqui que fala só sobre eles, pessoal. Eu até abri ele, tirei a capa, essa capinha que ele tem e mostrei como ele funciona, tá bom? Aqui no vídeo eu vou mostrar aqui, nessa aula eu vou mostrar pra vocês aqui a gente testando ele, pra você testar aí na placa. É muito interessante isso, porque às vezes a placa, pessoal, ela não tá acendendo nada. E mesmo assim você precisa testar eles. Então eu vou ensinar vocês a testar ele utilizando a bateria. Esse relé, pessoal, ele tem 2 terminais em cima e 2 terminais embaixo, tá bom? E o que acontece? Esse aqui também é um relé também, como eu falei pra vocês, em que ele tem 2 terminais em cima, que vão entrar em curto, pessoal, quando o relé for acionado, ó. Esses 2 pinos aqui, eles vão fechar, vão ficar em curto quando o relé receber a tensão, ó. Aqui não tem tensão, não tem resistência nenhuma, tá vendo? Não tem curto aqui. Por quê? Porque ele não está alimentado ainda, mas na hora que ele for alimentado, pessoal, ele vai ficar em curto esses 2 terminais de cima aqui. Isso que é normal. É normal acontecer isso. É importante que você saiba fazer esses testes, pessoal. Ó, vamos observar aqui que nesse conector, pessoal, tem, ó, L e N, tá vendo? Aqui são as 2 fases que vai entrar na nossa placa, e tem um pino do motor. A gente não vai utilizar o pino do motor, pessoal, nos testes assim, normalmente quando a gente for fazer um teste assim, normalmente a gente não vai utilizar ele. Só se tiver algum problema no prato do motor, que a gente vai ter que encontrar aqui a tensão dele, né? Mas quando não for fazer isso, a gente vai fazer normalmente utilizando só os terminais L e N. A gente vai colocar a nossa lâmpada série nele e a gente vai poder fazer os testes. Aqui é a controladora, pessoal, da placa. É importante que você saiba disso também, que em alguns casos você vai ter que trocar ela, caso a placa não esteja obedecendo os comandos, esteja dando algum erro aí, você tem que trocar ela. Mas aqui eu vou partir do princípio que a placa não acende nada, tá bom? A gente já verificou o transformador, que pode causar isso, já verificou aquele capacitorzinho que abre, que eu já falei pra vocês. Esse conectorzinho aqui, pessoal, ele é muito importante. É importante que você saiba disso. A primeira coisa que você tem que fazer numa placa de micro-ondas é colocar um parafuso aqui, pessoal. Por quê? Porque nesse conector tem um cabozinho, pessoal, que ele é conectado a uma chave na porta do micro-ondas. Que quando o micro-ondas você abre a porta dele, esse conector aqui ele fecha contato nos 2 terminais, para mostrar para o micro-ondas que a porta está fechada. Se você não colocar o parafuso aqui, pessoal, você não vai conseguir acionar a placa. Não vai conseguir, vai botar o tempo, mas não vai conseguir acionar ela, porque ele vai reconhecer como se o micro-ondas estivesse com a porta aberta, pessoal. Então você tem que fazer isso, colocar o parafuso ali, certo? Você analisa aqui, ó, as trilhas aqui, pessoal. Você analisa aqui as trilhas, vê as conexões aqui embaixo. Você tem que fazer isso para você entender como funciona a placa. Aqui a gente vê, pessoal, que o secundário transformador ele passa pelos diodos e vai para o resto da placa, né? Pois então a gente vai fazer isso agora. A gente vai procurar encontrar as tensões aqui, ó, de 11 volts e 7 volts. A gente vai fazer isso. A gente já viu que as bobinas estão boas. Essa aqui é a menor resistência, então a gente sabe que aqui vai ser o 7 volts, né? Que quando a gente fizer aí a conversão aí para tensão contínua, a tensão vai subir um pouco. Ó, ele passa por esses diodos aqui, pessoal. Você observa as trilhas, ó. Ele entra aqui nesses diodos e vai sair o capacitorzinho. Aí a gente vai fazer o teste no capacitor e ver qual é a tensão que está dando, pessoal. Se está dando a tensão que é para dar. Se não der atenção, pessoal, não chegar a tensão nenhuma lá, você vai ter que testar os diodos, porque eles podem estar com defeito.
se faz o teste no diodo, que pode estar empatando de receber a tensão. Porque é muito importante, pessoal, para a placa essas duas tensões. Se essas duas tensões, o microondas não vai acender, pessoal, o display. Aqui, ó, a gente vê que desse terminal aqui, ele vem aqui, ó, passa pelo diodo. Tá vendo, pessoal? Ele vem aqui, ó, passa por esse diodo aqui, sobe e chega aqui nesse terminal do capacitor. E já esse aqui, ele entra aqui, ó, passa por esse aqui. Tá vendo, pessoal? Sobe aqui e vem pro outro terminal do capacitor. Então a gente vê que esse lado da bobina, pessoal, de menor tensão, ele vem para esse capacitor aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai energizar a placa e vai fazer a aferição aqui desse capacitor. Quantos volts está chegando aqui? Tá bom? Eu vou colocar aqui de uma maneira que vocês possam enxergar melhor. Pessoal, lembrando que eu recomendo que vocês utilizem a lâmpada séria quando for fazer manutenção, pessoal, para vocês evitarem que vocês acaba causando um curto na placa. Então, vocês utilizem a lâmpada séria aí. Eu vou colocar aqui o multímetro em 20 volts. Vocês colocam aí 20 volts no multímetro de vocês, na escala de continuidade, que é um V. E tem um V, dois tracinhos tem um V, um tracinho e 3 bolinhas embaixo, pessoal. Símbolo de continuidade. Eu tenho uma videoaula aqui, pessoal, só ensinando você a usar as escalas do multímetro. Se você se interessar, você pode dar uma olhada aí no canal. A gente vai colocar aqui os fiozinhos da nossa lâmpada série nos terminais LN. Vai virar aqui a placa pro outro lado. Aí eu vou acionar aqui minha lâmpada série. E a gente vai verificar no capacitor se está chegando a tensão que é para chegar. Lembrando que essa bobina do transformador é a bobina de menor tensão, é a bobina de 7 volts. Mas quando a gente... quando ela ficar contínua, pessoal, ela vai subir um pouco. A gente vai ver aqui quanto é que vai ficar. Eu liguei aqui a minha lâmpada série, o display acendeu. Talvez não acenda no seu caso, caso tenha algum problema na placa. Mas pelo menos o teste do capacitor você tem que fazer para encontrar a tensão, pessoal. A gente vai vir aqui no capacitorzinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui não tá dando nada. Ah, tá certo, pessoal. É porque eu tô fazendo o teste do capacitor de cima. A gente tem que fazer o teste do capacitor de baixo. Ó, aqui no capacitor de cima ele tá dando 15 volts. Tá vendo? Tá dando a tensão grande, a tensão de baixo. Então a gente tem que fazer o teste desse aqui de baixo, ó. Que é a da bobina menor. 8 volts, pessoal. Como eu falei pra vocês, depois que a gente converte de alternado para contínuo, a tensão sobe um pouco. Então a tensão menor subiu de 7 volts para 8 volts. Tá vendo? A tensão menor subiu de 7 volts para 8 volts. Então ela tá normal. A gente fez o teste do capacitor. E aqui partindo da bobina maior, pessoal, que é a bobina de baixo, que diz aqui no transformador que é 11 volts, a gente sabe que quando ela for quando a gente colocar ela em continuidade, escala de continuidade, a gente sabe que ela vai subir um pouco, né? Fazendo aí aquela conversão que eu falei, a gente vai conseguir vai descobrir que é para dar 15 volts, pessoal. E a gente vai colocar aqui nos terminais do capacitorzinho, ó, 15 volts, pessoal. Então tá certinho aqui, ó. Porque como eu falei pra vocês, no transformador diz que é 11 volts, mas aí a gente faz a multiplicação aí 11 vezes, que a tensão dele 11 vezes 1,41, que a gente vai encontrar a tensão que é para aparecer no capacitor, pessoal, depois de ser retificado, tá bom? Então a gente viu que tem 15 volts, encontrou as duas tensões do transformador, que são as mais importantes aqui, que são as tensões que são necessárias para a placa acender, o display e acionar os relés, tá bom? Se não chegar a tensão nos capacitores, a gente vai testar aqui os diodos, como eu falei para vocês. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando, né, como testar os componentes e tal. Então, se você se interessar também, você pode dar uma olhada aí. É bom que você vai aumentar seus conhecimentos e vai aprender a fazer esse teste aqui de uma maneira mais eficaz, pessoal. O diodo, ele tem um símbolo de um triângulo que tem um tracinho na ponta, né? Então, a gente consegue ver aqui por baixo da placa, né, que ele tem esse símbolo. A gente vai colocar aqui na escala de diodo, pessoal, de continuidade, e vai fazer o teste de cada um deles. Aqui a gente sabe que eles estão bons porque a tensão chegou no capacitor, mas se não chegasse tensão, você teria que fazer esse teste no capacitor, pessoal. Nos diodos, você teria que verificar, ó, as bobinas estão boas, a gente fez o teste aqui. Se não chegasse tensão, pessoal, nos capacitores lá em cima, a gente teria que fazer um teste aqui nos diodos. A ponta preta, pessoal, do multímetro, a gente coloca no lado do diodo que tem a faixinha, pessoal. Tem um tracinho na ponta do triângulo.
tá bom? Então a gente vai fazer isso em todos os diodos aqui, ó. Aqui é o lado do diodo que tem a faixinha, tá vendo? Do lado esquerdo. Então a gente vai colocar a ponta preta aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tem que dar uma resistência aí, pessoal. Não pode ser uma resistência muito baixa não, pessoal. Ó, 368 tá normal. Normal, não pode ser muito baixa a resistência e nem pode dar curto. E quando a gente coloca ao contrário, pessoal, não é para dar nada, ó. Ele só conduz para um lado, então o diodo ele só conduz para um lado, então só pode dar continuidade para um lado. Aqui tá normal. Aqui é ao contrário, ó. Aqui o outro diodo ele tá dando continuidade também, tá normal. Aqui tá normal também. Pode fazer o teste em todos os diodos, pessoal. Aqui a gente vê que tá tudo normal, ó. Fazendo aqui o teste aqui de continuidade aqui. Normal. Deixa eu ver esse aqui de cima aqui, ó. Também tá dando a mesma resistência. Tá tudo normal aqui, pessoal. Aqui a gente já partiu do primário, que é onde chegou os 220 volts. E chegou aqui no começo do secundário, que é onde tem a saída do transformador aqui de 15 e 8 volts. A gente já fez aqui o teste no transformador, nos diodos, pessoal. Já verificou se aquele capacitorzinho lá que fica no primário, se ele não estava aberto. A gente já viu que ele não estava. Lembrando que você tem que colocar um parafuso naquele conectorzinho da placa para que você possa acionar ela no decorrer do vídeo, tá bom? A gente já encontrou as tensões da placa, as tensões de 15 e 8 volts, que são extremamente importantes você encontrar elas. Para o funcionamento da placa, pessoal, é sensacional isso. É extremamente importante que você encontre, porque senão a placa não vai funcionar direito. A gente encontrou nesses capacitorzinhos aqui. Você vai ter que fazer teste nos resistores, pessoal. Testar os resistores da placa. Se tiver algum problema na interface, não tiver acendendo, alguma coisa do tipo, você tem que fazer, pessoal, o teste nos resistores e verificar a resistência de cada um. Eu tenho um vídeo também que eu ensino a fazer isso. Essa aqui é uma bateria de 12 volts, pessoal, que a gente vai utilizar aqui para fazer um teste nos relé. Eu poderia energizar a placa e usar a membrana aqui para poder acionar a placa, né? E a gente fazer o teste atrás do relé. Mas eu não recomendo que você faça isso, porque você pode acabar fazendo um curto aí, então sem querer você pode acabar causando um curto na placa. Então você pode fazer o seguinte, utilizar uma bateria de 12 volts, que vai ser muito mais fácil, pessoal. A gente coloca aqui, ó, as ponteiras nesse conectorzinho aqui do relé e não dá resistência nenhuma, tá vendo? Porque ele não está recebendo alimentação ainda. Então a gente vai precisar de uma bateria de 12 volts, pessoal, para fazer esse teste aqui, ó. Antes de chegar colocando aqui os terminais da bateria nos conectores aqui de alimentação do relé, você tem que saber qual é o terminalzinho que vai receber a tensão positiva e a negativa, ó. Esse lado do relé, pessoal, onde tem os terminais que tem um diodo, é o lado onde a gente coloca a alimentação em 12 volts. A gente faz o teste aqui no diodo, ó, e ver qual lado dele é o positivo e qual lado negativo. Aqui aferindo aqui o diodo, pessoal, que fica nesse lado aqui dos terminais, a gente vê que o lado esquerdo é o lado negativo dele. Então é o lado onde a gente vai colocar o lado negativo da nossa bateria. Verifique o diodo, pessoal, qual é o lado positivo e o lado negativo, antes de você fazer esse teste aqui, como eu fiz. Para você não colocar aqui a bateria ao contrário e acabar queimando o diodo. Então você verifica aí no diodo o lado positivo e o lado negativo, para poder você saber onde vai o positivo e o negativo da bateria. Eu estou colocando aqui, ó, nos terminaizinhos aqui do relé, e vocês podem observar que no multímetro agora ele está dando resistência lá em cima, ó. O relé está fechando curto lá em cima. Porque aqui está um pouco difícil de colocar aqui, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem, ó. Fazendo aqui só sem auxílio aqui, né, de alguém, então fica meio complicado aqui. Mas vai dar certo, pessoal. Deixa eu colocar aqui os terminais aqui da bateria que vocês vão ver, ó. O lado negativo no lado negativo do diodo e o lado positivo no lado positivo do diodo, ó. Tá vendo, pessoal? Agora fechou curto lá em cima no relé. Tá dando continuidade, então a gente sabe que ele tá bom, ele tá atracando, pessoal. Ele recebeu os 12 volts na entrada e ele atracou, ele fechou curto em cima. Então esse relé tá bom. Agora a gente vai fazer o teste com os relés pequenos.
O que que acontece, pessoal? Se o relé não tiver bom, o micro-ondas pode não esquentar, tá bom? Ele pode não esquentar na hora que você for ligar ele aí, ele pode acabar não aquecendo. Isso é um dos defeitos que o relé causa. O motor do prato pode não rodar também. Também é um problema causado pelos relés. Pode acontecer também de o micro-ondas ficar ligado direto. Isso também é um problema que o relé causa. Então, você tem que saber disso, pessoal. Aqui nos relé pequeno, ó, a gente vai fazer o mesmo teste aqui, ó. Verificar no lado do diodozinho que fica aqui. O diodo, pessoal, ele fica junto com a bobina aqui. Então, a gente pode verificar nele aqui o lado positivo e o lado negativo, ó. O lado negativo aqui é do lado direito também. Eu verifiquei bem aqui no diodo, o diodozinho que tem junto com a bobina. Então, a gente vai colocar aqui. Você pode colocar nos terminais do diodo ou nos terminais da bobina. Eles estão juntos, então não tem diferença nenhuma, pessoal. O importante é você seguir a polaridade certa. A gente vai colocar aqui, ó. O que acontece? Você só fazendo o teste aqui em cima do relé, você já vai ouvir o som dele atracando, pessoal. Ele faz um sonzinho atracando aqui. Só que não dá pra perceber aqui no vídeo, mas você pode fazer isso que você vai ouvir ele atracando. Nem precisa você colocar o multímetro embaixo para poder verificar. Mas eu vou colocar aqui o multímetro aqui, pessoal, nos terminais de baixo para que você possa ver. Ó. Deixa eu ajeitar aqui de uma maneira que eu possa filmar para vocês aqui. A gente coloca aqui as ponteiras, pessoal, na parte do relé que vai atracar, que no relézinho pequeno fica embaixo, e coloca a alimentação em cima. Ó. A gente já viu que deu resistência, pessoal, em cima do relé. Então a gente já percebeu aqui que ele tá bom também, ele atracou também. Esse relézinho pequeno, pessoal, ele atraca nesses pinos de baixo, tá bom? Nos terminais de baixo aqui que tem aqui, a gente vai verificar, colocar o multímetro nele. E ao contrário do grande, né? Que o grande ele atraca em cima, que ele tem aqueles terminais. No pequenininho a gente faz o teste aqui no diodo, verifica qual é a tensão, onde vai entrar o lado positivo e o lado negativo. E aí a gente vai colocar o multímetro nas pontinhas de baixo aqui, nos terminais de baixo, e vai verificar se ele atraca. Ele tem 4 terminais, o relé, como vocês podem ver aqui. E o lado onde tem o diodo, pessoal, é o lado que a gente vai colocar a alimentação nele. Ó, eu vou colocar aqui os terminais aqui, os fios da minha lâmpada série, pessoal. Para vocês observarem um negócio aqui. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem. E vou ligar a lâmpada série aqui. Eu coloquei aqui em 600 volts, pessoal, alternado, que é a tensão da nossa rede elétrica, tá bom? Deixa eu ligar aqui minha lâmpada série aqui. Liguei. Agora a gente vai fazer aqui, pessoal, o teste no primário. A gente vai verificar aqui qual é a tensão que está chegando no primário. Lembrando que com a lâmpada série, pessoal, a tensão pode acabar caindo um pouco, entendeu? É só um teste mesmo para vocês aprenderem aqui também a encontrar a tensão do secundário aqui, do primário. Quer dizer, do primário. A gente coloca aqui, ó. É nos terminais de baixo que eu tava fazendo o teste de cima. 224 volts, pessoal. Tá normal aqui, então a alimentação. Daqui ela vai diretamente pro transformador, essa tensão aqui. Mas se tivesse algum capacitor antes, você faria o teste no capacitor. Aqui eu vou fazer o teste aqui, ó, no secundário, tá dando 12, 13 volts. E aqui na bobina menor tá dando, deixa eu ver, é para dar 8 volts. Tá dando 7, 8 volts, pessoal. Lembrando que aqui não tá retificado ainda, então eu tô fazendo o teste aqui com corrente alternada, ó, com tensão alternada, pessoal. Aqui tá na escala de 600 volts, mas poderia ser 200, já que aqui a tensão é baixinha no secundário, no transformador. Ó, aqui, ó, é um V, 3 bolinhas e um tracinho em cima. Aqui é continuidade, pessoal. É onde tem positivo e negativo, baterias, fontes e tudo mais. Mas aqui no secundário e no primário transformador, com a placa energizada, eu estou utilizando a escala de corrente alternada, que tem o símbolozinho da senoide. Tem aquele acento tio, tem um V e o símbolozinho da senoide. Assim você pode verificar as tensões. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente falou de bastante coisas. Eu vou trazer outros vídeos depois falando sobre outros detalhes, né, que você tem que verificar em uma placa. Sobre o que fazer quando o display não acende. Aqui a gente partiu do princípio que a placa não acende nada, então é importante que você saiba isso. Você tem que verificar os resistores. Eu vou trazer um vídeo também para a gente fazer teste nos transistores pequenininhos, transistores SMD. É importante que a gente saiba fazer isso. Verifique se tem curto nos diodos que estão mais em cima, pode acontecer isso também, tá bom? Aqui a gente tem
logo com esses primeiros passos que a gente já fez no início, pessoal, a gente já vai resolver bastante problema mesmo que pode acontecer, pessoal. Se a placa não acender nada, a gente vai subir um pouco mais para cima. Esse bip aqui, pessoal, se esse bip tiver com defeito, a placa também pode acabar não acendendo por causa disso, porque em algumas placas a alimentação passa pelo bip, tá bom? Então, o problema pode estar no bip também, você verificar aí se ele tem uma continuidade nos terminais dele. Tem que dar uma continuidade nos terminais do bip sonoro. Ele pode causar isso também. Problema de placa não acender, nem nada. Eu vou trazer no próximo vídeo o teste com a placa com a fonte chaveada. Então é extremamente importante que você veja o próximo vídeo. Se inscreva no canal aí, pessoal, se você não é inscrito, para que você não perca nada, tá bom? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um transistorzinho aqui embaixo. Eu estou aferindo aqui os conectores dele. Em que o primeiro conector eu encontrei ele com a ponteira vermelha, como vocês podem ver aqui, ó. Com a ponteira vermelha no primeiro terminal e a ponteira preta eu colocando no terminal do meio e no outro, ele deu uma resistência. Então logo de cara aqui eu já descobri que esse aqui é um transistor NPN, porque eu encontrei a base dele com a ponteira vermelha. Se eu encontrasse com a ponteira preta, pessoal, ali seria um PNP. A base poderia ser o pino do meio ou o último pino ali da direita. Mas eu acabei encontrando logo de início, né, que era o primeiro pino da esquerda, a base. Então, a gente já sabe que esse transistor aqui dá bom, porque ele deu uma resistência aqui grande também. Você verifica também que esse transistor aqui é muito importante para a placa. A gente faz os testes nos conectores dele até que a gente encontre uma resistência aí, pessoal. Aqui no meu caso deu 400 e alguma coisa aqui, mais ou menos. Então, você faça isso aí. Faça o teste nos resistores. Pessoal, estou trazendo várias aulas para o canal. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E veja nossos próximos vídeos aí, pessoal. Valeu!